A paz do Senhor, amém? Amém. Bom, gente, primeiramente eu queria assim agradecer a presença de todos e todas aqui que veio em meu nome, em nome do companheiro Dema, em nome dos amigos aqui de Santo Antônio, nos prestigiar. Queria pedir desculpa a vocês por causa do horário, porque o deputado Arthur estava em Cruz das Almas, o evento atrasou um pouco. Então, assim, eu vou ser muito dinâmico, muito rápido, porque, na verdade, pastor Eliel, a turma aqui já me conhece, a turma que está aqui já conhece o tema também. Então, na verdade, nós precisamos dar um tempo maior para que o nosso amigo, o deputado Arthur Maia, venha falar sobre a sua história de vida, sobre os seus mandatos, sobre os seus compromissos com Santo Antônio. Ele que já foi deputado estadual 5 mandatos consecutivos, 4 mandatos consecutivos, já está no primeiro mandato de federal e vai para a sua reeleição. Eu estou te dizendo que eu vi, né? E foi prefeito de Boa Jesus da Lapa. Então, eu gostaria de convidar para compor aqui a mesa alguns companheiros que possivelmente podem ser candidatos pelo nosso partido nas próximas eleições. Eu queria convidar o meu amigo Edmilson para compor aqui a mesa. Convido também o nosso amigo Punhão Produções para compor a mesa aqui. Eu não sei se está aqui ainda. Marinho está aqui? Marinho, eu já fui, Marinho. Vem cá, Marinho. Galego da Máquina, companheiro, faça favor, Galego, venha prestigiar aqui, sente aqui, meu irmão. Hélio Silva está aí? Hélio. Vem cá, Hélio. Bom, gente, eu queria ser sucinto, dizendo assim, agradecendo, dizendo a vocês que agradecer, Arthur, meu coroa está ali sentado, meu pai ali, para apresentar. Quero agradecer aos pastores que estão aqui presentes, todos os amigos, amigas, dizer a vocês que é importante vocês dispor desse tempo para ouvir as propostas do deputado, porque estamos no período eleitoral. Nesse momento muita gente aparece na nossa cidade só para levar votos, mas não apresenta suas propostas de trabalho. Então aqui eu quero franquear a palavra para Dema. Dema vai falar um pouco, porque todo mundo já nos conhece aqui. Eu acho que o foco principal dessa noite é Arthur, conhecer vocês conhecer Arthur, ele falar um pouco da história dele e do trabalho dele. Mais uma vez eu peço perdão a todos pelo atraso que começamos a nossa reunião. Antes de começar, eu queria só convidar o pastor Francisco, representando também os pastores, para nos fazer aqui uma oração a Deus, agradecendo pela presença de todos aqui, pelo evento, porque se Deus não permitisse, esse evento não aconteceria, certo? Então, vou passar para o nosso pastor para poder fazer uma oração a Deus, agradecendo pela vida de todos, pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Boa noite a todos. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Querido e amado Deus, nós elevamos nossas vozes agora neste momento até o trono da Tua glória. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na noite deste dia, para te agradecer pelos livramentos, te agradecer, meu Deus, pelo alimento, a vestimenta, te agradecer pelo fôlego de vida. Obrigado, meu Deus, pelas autoridades que o Senhor tem dado para nós neste Brasil, neste estado, neste município. Que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas sobre cada um de nós. Abençoa cada projeto que vai ser, Deus, colocado aqui para que seja executado em benefício da tua obra e do povo deste Brasil. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu vou passar a palavra aqui para o meu companheiro de partido, Valdelar Barreto de Farias. Boa noite. A gente tem que pedir desculpa, né, pelo atraso, mas a gente fica feliz, porque o pessoal que a gente convidou está aqui, eu, Oi e vários amigos, e a gente está aqui para ouvir o deputado Arthur Maia, a proposta. A gente, como eu e como para a gente apoiar o deputado, a gente tem que estudar
o passado dele. E a gente, antes de apoiar, a gente fez esse estudo e graças a Deus, a gente tem certeza absoluta que hora nenhuma a gente vai se decepcionar, porque a gente sabe que o passado dele é muito bonito e em toda a cidade que ele foi votado, ele fez o que o deputado deve fazer, aparecer, projetos. Então a gente está apoiando o Arthur por isso, porque tem assim um currículo invejoso. É isso, a gente vai ouvir o deputado porque você está aqui para ouvir o que ele tem que falar e o que ele pretende trazer para São Antônio de Jesus. Muito obrigado. Meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Eu quero pedir desculpas em primeiro lugar pelo atraso, mas desde muito cedo a gente está aí na estrada. Amanheci hoje lá em Moinhos da Lapa, vamos até Valença, de Valença fomos a Nilo Peçanha, depois voltamos para Valença, depois tivemos mais outro encontro em Aratuípe, depois de Aratuípe fomos para Santo Antônio de Jesus, retornamos agora aqui, Cruz das Almas, agora Santo Antônio de Jesus, e daqui ainda vamos seguir para Salvador, porque amanhã cedinho eu tenho que seguir viagem para a cidade de Valente, lá no oeste da Bahia. Nosso estado é um estado muito grande territorialmente. A Bahia é um estado que corresponde ao tamanho da França. Então é preciso caminhar muito, andar muito, conversar com muita gente e levar as nossas propostas. Mas eu quero, em primeiro lugar, dizer a vocês que eu fico muito feliz de ver aqui vocês todos reunidos nessa noite de hoje, nesse compromisso cívico, porque afinal de contas, a escolha de um candidato, a opção que se faz na hora da eleição, é uma opção cívica. É um momento em que nós temos que emprestar a nossa responsabilidade para avaliar o que é melhor para o país. Nós estamos vivendo no Brasil 26 anos, desde a promulgação da Constituição atual até hoje, 26 anos de período democrático, e esse é o período da nossa história mais longo de democracia. Nunca o Brasil havia passado tanto tempo sem ter um golpe militar, sem ter uma atribulação constitucional, vivendo, portanto, um período de absoluta segurança jurídica entre as instituições, tendo eleições regulares, tendo alternância de presidentes, alternância no legislativo, isso acontecendo a nível nacional, estadual e municipal. Nem sempre foi assim. O Brasil, por muitas vezes, esteve submetido ao crivo de uma ditadura. Várias ditaduras se impuseram ao país. Aqui eu falo para pessoas que são mais velhas, outras que são mais jovens, e aqui eu sei que tem muita gente que não era nem nascido quando foi feita a Constituição de 88. Eu digo a vocês que de 88 para cá foi o período mais próspero que o Brasil viveu em toda a sua história. Ao longo desses últimos 26 anos, o Brasil melhorou muito, porque tivemos vários presidentes até de partidos diferentes, de ideologias bastante diferentes. Tivemos o Fernando Henrique, tivemos o Lula, de partidos antagônicos, mas cada um deles deu a sua contribuição para que o Brasil evoluísse. Quando o Fernando Henrique foi presidente, ele acabou com a inflação, e isso foi um presente, isso foi uma conquista extraordinária para o Brasil, porque aqui, quem é da minha idade, quem tem um pouco menos até, se recorda daquela atuação perversa que a inflação tinha na vida de todo o povo brasileiro, particularmente aqueles que ganhavam o salário, porque o que você ganhava no dia 1º não dava para pagar até o final do mês aquilo que pagava no dia 1º. Às vezes chegamos a uma situação tão absurda que você entrava no supermercado e tinha aquele cidadão lá com a máquina remarcando o preço o tempo inteiro, e isso realmente carcomia o salário dos brasileiros. Fernando Henrique Cardoso acabou com a inflação.
Isso foi muito importante. Mas depois veio o presidente Lula. E Lula, já encontrando um país mais organizado, ele pôde trazer vários benefícios que o Brasil não tinha. Nós tivemos, a partir do governo de Lula, já feita a regularização da economia por Fernando Henrique, tivemos a possibilidade de comprar a crédito. Porque antigamente, quando tinha inflação, como o dinheiro aumentava 10%, 20% ao mês, ninguém podia comprar uma coisa no crediário, porque quando comprava, o preço no final era 100, 200 vezes mais caro do que no primeiro pagamento. Então, quando acabou com a inflação, começaram a vender as coisas no Brasil por várias prestações sem precisar pagar o juro. E isso melhorou muito a vida dos brasileiros. A partir daí, os brasileiros passaram a ter acesso aos eletrodomésticos, à geladeira, à casa própria, ao carro, a uma série de benefícios que era impossível para a grande maioria da população antes dessa conquista da nossa sociedade. Então, eu digo a vocês que esses 26 anos de democracia melhorou muito o Brasil, melhorou muito a condição de vida do povo brasileiro. E nós temos que olhar essa conquista com muito cuidado, porque é muito comum a gente ver nos meios de comunicação as pessoas demonizarem a política, falarem muito mal da política. E é verdade, existem alguns que não prestam, mas nós temos a obrigação, como cidadãos brasileiros, de apontar o dedo para quem não presta e responder a ele negando o voto. A democracia é a melhor de todas as formas de convivência entre os seres humanos, até hoje, criada pela nossa inteligência. Não existe alternativa para nós a não ser aprimorar a democracia, porque fora disso é voltar à ditadura, e a ditadura é a pior de todas as formas de convivência. Eu fico muito triste hoje quando eu vejo o jovem às vezes não ter atenção pela política, porque é preciso que se tenha interesse pela política do seu país, interesse pelas coisas do seu país. Eu sou de uma geração que na década de 80 estava na universidade, e nós estávamos saindo daquele período de ditadura e entrando na democracia, tínhamos com muita razão e acertadamente, porque o Brasil melhorou muito de lá para cá, uma vontade muito grande de ver implantado no Brasil uma grande democracia. Então, quando eu estava na faculdade, na década de 80, nós vimos movimentos extraordinários. O primeiro deles, no começo da década, foi a luta pelas diretas já. Tinha uma emenda que criava a eleição direta para presidente. Essa emenda era a emenda Dante de Oliveira. Perdemos, a emenda não foi aprovada no Congresso Nacional. Mas logo em seguida, naquele tempo, o presidente do Brasil era eleito dentro do próprio Congresso, os deputados, senadores e mais algumas outras pessoas, o chamado colégio eleitoral, um artifício criado pela ditadura para impedir que o povo brasileiro escolhesse seu próprio presidente. E essa ditadura, esse colégio eleitoral, a princípio, era totalmente controlável pela ditadura. Pois bem, nós brasileiros, na década de 80, fomos para as ruas pedir àqueles votantes do colégio eleitoral que votassem não no candidato da ditadura, mas votassem no candidato que o povo brasileiro queria, que era Tancredo Neves. E os homens que estavam lá, colocados no colégio eleitoral pela própria ditadura, tiveram que votar contra a ditadura e elegeram Tancredo presidente do Brasil. Logo depois, outra frustração, porque quando chegou na hora da posse, Tancredo adoeceu, logo depois morreu e não assumiu a presidência do Brasil. Mas não teve problema. Logo depois, estávamos de novo nas ruas, clamando, gritando pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte.